Agora sim. Agora sim, pessoal. Vamos lá, vou fixar o comentário. Boa tarde para quem está chegando aí. Meditação. Meditação. Olá, gente. Tudo bem? Bem-vindos todos. Olha só, minha comadre Anne, que alegria. Projetos, palavras e escritas. Olá, querida. Ai, que bom. Bem-vindos todos. Olha o pessoal da imersão aí. Que coisa boa. Vamos pensar hoje sobre meditação, vamos falar sobre meditação, vamos ter um convidado aqui, daqui a pouco deve chegar aí o Ricardo, vamos ver onde é que ele está. A hora que chega me pede para entrar. Vamos ver onde é que está o Ricardo. Olá, pessoal. Paula, Terezinha. Oi, Terezinha. Que alegria teve aí. Ricardo, chegou aí, Ricardo. Pede para entrar aqui que eu já te... Aqui. Isso. Aguardando o Ricardo. Vamos ter... Oi, Marga. Caroline, bem-vindos. Olá. Ele, Daí, tudo bom, boa noite. Ricardo? Bem, e você? Que legal, que alegria estar aí contigo nesse momento. Tá me ouvindo? Tô, Tá me ouvindo bem? perfeitamente. Tô Uhum. te ouvindo meio baixinho. Tá bem baixinho? Vê se melhora um pouquinho. Vamos ver. Fala um pouco aí. Agora tá melhor? Como é que tá? Agora melhorou um pouco. Uhum, Acho que melhorou. tá. Acho que é mais o tom de voz mesmo. Não sei. Não, tá tudo certo. Isso. Tenta falar um pouquinho mais alto, mas eu acho que vai dar, tá? Qualquer Certo. coisa o Perfeito. pessoal fala aí como é que tá. Uhum. Tá? O pessoal vai colocando para gente. E aí, quem está chegando aí, vai colocando os aviõezinhos, chamando os amigos, vamos fazer um encontro grande, né? Com muita energia, com muita vitalidade, com muita partilha, né? Vamos partilhar o que sentimos no nosso coração, vamos também fazer uma prática. É uma alegria muito grande te receber aqui, Ricardo. A gente nem se conhecia, né? A nossa conversa foi toda por esse mundo online da vida. Para Uhum. quem não sabe, eu conheci o Ricardo numa imersão nesse final de semana. A gente teve assim sexta, sábado e domingo meditando muito, num trabalho lindo, profundo. E esse trabalho, o resultado desse trabalho, além dessa transformação pessoal em cada um de nós, gera toda essa parceria, essa tribo, essa conexão, né, com outras pessoas para a gente crescer e poder expandir aquilo que a gente acredita, né? A nossa missão, o nosso trabalho. Então, a gente está aqui com muita humildade, querendo falar um pouco. Então, eu quero que tu se apresente, Ricardo, fale de você, fale do teu trabalho, fale de onde tu és, para a gente perceber Uhum. como essa conexão acontece, né? E- Bom, então Pode falar, Ricardo. boa noite, Sirene, boa noite a todos. Muito feliz em estar aqui, nessa oportunidade, compartilhando um pouquinho com vocês aí sobre esse tema maravilhoso que é a meditação. Então, eu me chamo Ricardo, sou Ricardo Barros, eu sou de Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo. Atualmente eu trabalho como terapeuta, trabalho com Theta Healing, que inclusive é uma técnica de meditação, né, que a gente usa para acessar a nossa intuição, né, vou falar um pouquinho disso ao longo da live, para acessar nosso inconsciente, enfim, para tratar qualquer questão que a gente esteja passando através de uma meditação, né. E também sou praticante de artes marciais, eu pratico Tai Chi, pratico Kung Fu, sou instrutor de Tai Chi formado também. É isso. Então, que bom, que bom. Então, é isso aí, Ricardo, olha só.
A gente aqui, nós moramos em Santo Ângelo, né, Rio Grande do Sul, eu trabalho com yoga já há 30 anos. Comecei dentro desse processo muito mais de exercitar a mente, de fazer a mente relaxar e procurar encontrar dentro de si metas, objetivos. E nesse caminho eu encontrei um monge indiano que me deu essa primeira iniciação, né, essa alavanca para o yoga. E aí eu me encantei, na verdade, com os asanas, com os pranayamas, com o cuidado com a alimentação, nessa construção de um estilo de vida mais saudável e positivo. E a partir daí a gente está andando na vida, né? Imagina, 30 anos atrás, eu moro aqui em uma cidade de 100 mil habitantes, uma cidade do interior, então isso foi realmente muito desafiador, porque as pessoas não conheciam o yoga era alguma coisa extremamente estranho, né? E aos pouquinhos a gente conseguiu ir plantando essa semente e tornar isso forte, porque a gente acreditou que tinha um propósito intenso e aí que a coisa caminhou. E nós hoje temos já formação de professores de yoga, trabalhamos com terapia Ayurveda, com enneagrama da personalidade, trabalho com Gestalt terapia, florais, reiki, N terapias, né? A gente acredita nesse universo para que a evolução aconteça, sabe, Ricardo? Nós precisamos equilibrar o nosso ego e trabalhar em direção do encontro com a nossa essência. E para isso, o yoga, as ferramentas da meditação nos movem em direção da essência. Mas a gente também precisa trabalhar o ego, precisa trabalhar a nossa criança interior, precisa trabalhar a nossa criança ferida, né? E aí essas terapias, elas vêm numa organização harmoniosa, trazer uma liberdade maior para o nosso universo interno, né? Então é assim que a gente trabalha. E esse ano, Ricardo, a gente teve assim, um grande desafio. Tu vê que eu tenho 65 anos, eu acho que eu sirvo para tua mãe, ou quase tua avó, né? Então, olha só, lá em março, quando essa pandemia desencadeou, a gente teve que fechar as portas aqui do Instituto Suryananda. Então, nós estávamos com uma turma de formação de professores, porque a gente trabalha por módulos, né? No módulo que iam chegar aqui já não deu para chegar, no segundo módulo, fizeram o primeiro, tivemos que interromper. Eu tive que me alfabetizar nesse mundo online. Claro que eu já tinha site, já tinha Instagram, já tinha Facebook, mas essa coisa da gente assumir de frente, sabe? Ter o domínio do Zoom, trazer os alunos para... Porque imediatamente eu pensei, nossa, como a gente vai ficar sem a prática do yoga? Eu tenho alunos aqui que praticam comigo há 30 anos. Como é que ia ficar bem no momento de pandemia sem esses exercícios maravilhosos que relaxam tanto, que nos permitem meditar melhor? E aí eu fui para o Zoom, né? E foi muito legal mesmo. Então a gente está assim, deslanchando e não quer parar com isso. Porque tu vê, olha só, se não fosse a pandemia, eu não tinha buscado toda essa especialização, essa busca no mundo online. Se eu não tivesse ido em direção a isso, a gente não tinha se conhecido, assim como N outras pessoas que estão aí conosco nesse momento, né? Que são conhecidos de outros cursos e tal, a gente não teria feito esses laços. Hoje mesmo nós estávamos de tarde, tivemos 2 horas numa mentoria de alunos da Caroline Caracas. A Caroline Caracas é uma outra, assim como o Felipe, que ela é maravilhosa nesse trabalho de nos ensinar esse mundo de marca pessoal, de cuidado e respeito com o trabalho online, né? Um trabalho muito, muito aprofundado, muito bom dela. E aí a gente tem um grupo de alunos que, para a gente continuar se alimentando, se fortalecendo, a gente se reúne. Então, nós nos fizemos reuniões quinzenais para cada uma ajudar a outra e ver como é que está o seu Instagram e melhorar o seu trabalho, enfim. Então, a caminhada é assim. O que eu entendo é que a gente não pode parar na nossa busca, a gente não pode desistir e tem que, sobretudo, entender, né, que tudo que vem é para um aprendizado. Se essa pandemia veio e trouxe tantos desafios, tantas perdas, tanta dor, né, com tantas pessoas, ela também
trouxe um movimento, um recado para a gente se mexer, para a gente se mover. E eu acho que isso é importante, né? Me fale um pouco como é que você gerenciou aí a pandemia com os seus pacientes, com os seus alunos, como é que foi? Olha, para mim também foi bem esse movimento de abrir a mente para o online, realmente, né? Eu não imaginava antes atender online no celular, sabe, pela internet, Uhum, pessoas uhum, de todo lugar do Brasil. E entrei nessa onda mesmo também, né? aham, E vi que isso abre a nossa mente, né, para o potencial que a gente tem nas nossas mãos, para essa ferramenta que a gente tem nas nossas mãos, que é um celular, né, que torna tudo tão exatamente. acessível, tudo tão próximo, com uma facilidade enorme, né? E a gente precisa abrir realmente a cabeça para isso, ver que funciona, né? Romper barreiras, né? Exatamente, exatamente. Foi muito interessante. Tu sabe que eu trabalho nas terapias também com processo de regressão e tal. E eu pensei, não vou conseguir fazer isso online? Como? Tu sabes que eu estou fazendo muito bem, estou atendendo pessoas do Brasil inteiro, numa boa, porque a gente vai se adaptando e vai abrindo um espaço de confiança e as coisas vão acontecendo, né? As coisas vão acontecendo. Eu acho que a gente tem, sabe, Ricardo, uma proteção divina, um colo da Mãe Divina na nossa vida. E quando o nosso projeto é altruísta, a natureza abre os canais. Essa é a minha leitura que eu tenho. E para isso, eu acho que o que nos alicerça nesse fluxo, nessa capacidade de trabalhar com confiança e propósito, é realmente essa capacidade da gente se conectar, da gente meditar, da gente ter esse estilo, dessa rotina diária que faz com que a gente volte para dentro e, né, se organize internamente e de novo volte. Então vamos falar um pouco disso. Me fala um pouco também do Tai Chi. Tu tem o Tai Chi, que é uma outra linha assim, que também é maravilhosa, que também é preciso de meditação. Fala um pouco aí para nós. É, Bom, falando sobre meditação primeiro, né? Sim. É uma forma da gente estar presente, né? Não significa Uhum, só ficar lá sentado de pernas cruzadas, né? Como uhum, um uhum, arquétipo clássico, né? De um yogi que está sentado. uhum. Você pode definir simplesmente como estar presente ali no momento, né? Por inteiro ali, né? E o Tai Chi, no caso, é uma arte marcial que ela é como se fosse uma meditação em movimento, porque a gente faz os movimentos de forma bem lenta, bem suave. A gente busca a suavidade, não a força e não a explosão, né? Uhum, Então isso traz um efeito para nossa consciência de estar presente, de estar percebendo cada nuance do movimento, ao uhum. mesmo tempo a nossa respiração, né? Aham, aham. Isso mexe com a frequência das nossas ondas cerebrais, né? Sim. Que vai trazer esse estado de presença, o estado meditativo na Uhum, arte marcial, né? Nessa prática física. uhum, uhum. Verdade. Gente, olha só, nós estamos com 20 pessoas aqui. A gente quer agradecer muito a presença de vocês. A gente quer pedir que vocês fiquem aí, nós vamos praticar. Vocês podem ir colocando perguntas, interação, questionando, participando, dando depoimentos, falando como é para vocês. A gente também pode ir lendo e pode ir agregando, né, somando nisso, né? Fortalecendo a nossa egrégora, ok? Vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Eu separei umas lâminas. Vamos ver se eu consigo, porque essa coisa também é tudo um aprendizado, né, Ricardo? Vamos ver se eu consigo apresentar aqui para vocês. Ah, tá aqui. Uhum. Vamos ver. Não, mas não é. É essa aqui, ó. Olha Dá para ver, que Ricardo? legal. Dá para ver, Dá sim. para Tá ver? ótimo. Tá, então. O que eu coloquei aí? Meditação, né? Então, quando a pessoa senta para meditar, o que acontece? Ela está promovendo um encontro entre a mente e o coração. Eu acredito muito nisso, sabe, Ricardo? Acredito. Não sei, vocês estão me enxergando? Então, você está me enxergando também ou só está enxergando a A sua foto? imagem, ela fica um pouquinho em cima, assim, fica cortado o seu rosto, dá para ver mais o slide. Ah, o Mas acho rosto está que cortado. Ah, aqui fica melhor.
Isso, agora dá para ver seu rosto. Aqui me enxerga. Eu tenho que ficar Sim, segurando o celular, então, tá para poder, ótimo. porque senão vai aparecer o pescoço e não os olhos, né? E quando a gente fala, eu acho que é muito importante que a gente conecte com um olhar, mesmo que seja nessa Sim, distância toda. Então, com certeza. Ricardo, eu coloquei esse conceito aqui porque eu acho que a meditação é mais ou menos isso, né? É esse movimento, é esse caminho aonde a gente tem que promover esse encontro. Se a gente não consegue construir essa sincronicidade entre a mente e o coração, quase nada ou muito pouco acontece, né? Então, é preciso que a gente aprenda a, a viver, a experimentar isso, né? Uhum. Deixa eu ver como é que eu faço para sair agora. Viu? A gente vai aprendendo. Hoje eu pensei, como É é que eu o... vou colocar os meus slides lá? Porque, né, Uhum. é uma experiência. Bom, então, gente, vamos agora fazer uma pequena meditação. Pode ser, Ricardo? O que tu achas? Quer Pode, fazer vamos mais lá. algum comentário? Não, eu É acho interessante essa interessante. questão de alinhamento, né, entre razão e emoção. Porque Aham, na nossa aham. sociedade a gente é condicionado a ir nos extremos, ou também ser muito racional nas coisas, na maneira Uhum, de se uhum. relacionar com a vida no geral, né? Tudo está Sim. baseado numa interpretação racional. E às vezes a Uhum, nossa parte emocional, sentimental fica de lado ou ela fica em desarmonia. A gente age por uhum, impulsos emocionais, uhum, né? uhum, Porque uhum. Aham. as nossas crenças, o que a gente aprendeu da sociedade de fora, que é embutido em nós, não está alinhado com a nossa verdade, com o que a gente sente. Exato. E aí fica uma briga, né? Fica uma briga. Uhum, uhum, E quando a gente cultiva a meditação, que é estar presente, é só se voltar para o seu corpo, respirar, ou qualquer coisa que você vai uhum, fazer, você está realmente presente fazendo aquela coisa, você não está, tipo, comendo, assistindo televisão, olhando o celular, você está comendo, você está sentindo o alimento, uhum. né? Mastigando, consciente, sentindo realmente toda a experiência de Aham. tudo que você está fazendo. É. A presença vai gerando esse alinhamento, essa percepção de si mesmo, né? É a capacidade de se observar. E aí você vai Uhum, percebendo que você, nessa questão de razão e emoção, a nossa razão, a mente que fica pensando e julgando e caracterizando, filtrando as coisas com base nas crenças que a gente tem, não define quem nós somos, né? Nossos uhum, pensamentos, uhum, nossa uhum. racionalidade. Sim. E às vezes a gente pensa tão intensamente que acha que a gente é aquilo, a gente se identifica com aquilo. Aham, Só que aham, quando a gente exatamente. pratica a meditação, a gente percebe que nós não somos o pensamento. Porque a gente começa a trabalhar muita autoobservação, observação dos próprios pensamentos, né? Aham, Então, começa a abrir um espaço interno para perceber, por exemplo, eu estou observando meus pensamentos, mas quem é que está pensando e quem que está observando? Sabe, começa a acontecer um movimento uhum, de perceber um pouco além, né? uhum, E acho que é interessante para falar para quem, assim, ou está começando a meditar, ou quer meditar, quer saber um pouco mais, é que uma das principais queixas, né, Sirene, é que as pessoas falam que a meditação não é para mim, eu não consigo aham. ficar sem pensar, né? Eu acho que o Não é grande isso. lance, não é isso, não tem nada a ver, né? Exatamente, não é isso. Aham. Isso é Primeiro é muito que, importante entender. sim, Uhum. eu E acho que, aí, assim, primeiro se a pessoa, ela acha que não é para ela, eu acho que pode ser um sinal que é muito para ela, sabe? Porque ela ficou instigada com aquela ideia. Só que ela tem claro, algum bloqueiozinho dentro dela, alguma crença que desanima fácil, assim, vamos dizer, porque já começa a pensar e já acha que não tá dando certo. Mas na verdade não tem nada a ver com não pensar, sabe? Zerar a mente, né, com Sirene? certeza. É a capacidade de observar os seus pensamentos, de estar Exato, consciente do que você está pensando e exato. não ficar ali Uhum, à mercê do piloto uhum. automático da nossa mente, né? É. Da louca, como eu gosto de dizer, sabe? Eu sempre digo, Deus não é um senhor de barba que você vai encontrar quando morrer. Deus é uma Sim. essência que já habita dentro da gente e habita em tudo que está vivo, né? Mas dentro da gente também habita uma louca. E essa louca é aquela que foi gestada
criada nos momentos da criança sofrida, nos momentos em que aquela criança, tudo que ela precisava era o amor de papai e mamãe, da vida, do mundo, do cuidador, e aquilo gerou nela muita ansiedade, muita angústia, a ponto dela ir criando tantos medos, tantas emoções desequilibradas, tantas raivas, e agora cuidar dessa criança precisa ser uma missão amorosa e cuidadosa, que ela precisa juntar, né, nesse processo. Aí eu vejo uma coisa tão interessante, né, Ricardo? Sabe, Patanjali foi muito sábio quando ele codificou o yoga da forma que fez. Porque até então era um sistema de conhecimento que se passava de mestre a discípulo na forma Parampara. Daqui a pouco, ele criou um lindo método, onde ele colocou primeiro um código de ética, né? Moral, ético, quer dizer, a amorosidade comigo, confiança, fidelidade, respeito, disciplina, coisas que eu preciso trabalhar na minha mente, na minha consciência, para que quando eu sente para meditar, aquilo não se instale nessa agitação, como tu estava falando, né? Nessa neurose intensa. Aí depois, o que ele criou? Os asanas. O que são os asanas? Posições psicofísicas que permitem um alongamento, que permitem uma fricção, que permitem uma conexão com essa casa que a gente habita, o corpo. Quando a gente trabalha nessa casa, a gente relaxa essa casa. A gente aprende a habitar nela, a gente aprende o que, Ricardo? Sentir. Sai do pensamento e passa a sentir. Aí vem o quê? O pranayama. O conceito de pranayama, o que é? O controle e a expansão da energia vital, do prana, dentro dessa casa. Como é que eu faço isso? Né? Então, isso vai numa escadinha. Eu faço asana, eu faço pranayama e vem o quê? O pratyahara, que é esse jejum, essa monodieta dos pensamentos. Assim como a gente faz a monodieta dos alimentos lá no Ayurveda, aqui no yoga, a gente gosta de lembrar isso. Ou seja, você relaxa, pensa lá no teu pé, você relaxa, habita no diafragma, você se dá conta das borboletas que ficam aí no teu estômago quando você não tem consciência da respiração, quando a tua respiração é encurtada pelo medo, e a respiração só acontece aqui em cima e o diafragma está completamente congelado. E frente a uma situação de ansiedade e medo, as borboletas desesperadamente, né, começam a se agitar lá dentro. Essa consciência é muito importante. E quem dá isso é exatamente esse pratyahara. Depois do asana, do pranayama, é que vem essa capacidade de relaxar. E só depois é que vem o centrar, né? Para chegar no estado de meditação. E aí experimentar o samadhi. Então, por isso que às vezes as pessoas querem fazer o caminho muito rápido, o caminho não dá para acontecer rápido. Sabe, Ricardo, a natureza não dá saltos. A gente leva muito tempo subindo a escada. É importante que a gente entenda isso. Não... E aí tem uma outra coisa preciosa, que o objetivo não é chegar lá, mas é desfrutar do caminho. Que eu possa, no asana, relaxar, que eu possa no pranayama relaxar, que eu possa no pratyahara, no yoga nidra, no relaxamento, relaxar esse corpo. Porque se eu relaxar o corpo, eu abro o caminho para quê? Para a mente, eu abro o caminho para a meditação. Uma mente aturdida, uma mente ansiosa, uma mente agitada, nunca vai chegar a esse estado de meditação. Né? Então, quando a gente fala assim, pensa por exemplo, a respiração. Eu acho a respiração um dos veículos mais potentes para a gente aprender a experimentar o aqui e agora. Por quê? Porque é uma coisa física, biofísica, todo mundo respira. Eu lembro, sabe, Ricardo, logo que eu comecei nesse trabalho aqui, eu trabalhava muito com escolas, professores, comunidades, aí eu ia falar para eles, e falava essa história de prestar atenção na meditação. E às vezes até as pessoas me abordavam, mas para quê? Eu tenho tanto que fazer, eu tenho tantas ocupações, ainda vou ter mais uma ocupação. Aí a gente mostrava o quanto, a partir do momento que você presta atenção na respiração, você consegue
realizar todas as outras tuas coisas, todas as outras tuas atividades com muito mais sabedoria, com muito mais discernimento, com muito mais serenidade, com muito mais relaxamento, com muito mais eficácia. Né? Então, quando a gente fala que meditação, e hoje as pesquisas, né, gente que é professor de yoga, que está experimentando isso todo dia, a gente também, mas as pesquisas estão mostrando o quanto a meditação é um caminho de cura. O quanto a meditação é um caminho que cura doenças, que transforma, que gerencia estresse. Né? Eu até tenho uma parte no meu Instagram, todas as terças-feiras, é o dia do anti-estresse. E eu sempre tenho feito, agora eu tenho abordado o asana, né? Quer dizer, o asana para gerar o anti-estresse. Então eu coloco lá os benefícios de cada tipo de asanas, né? Para trazer para as pessoas uma consciência da importância de que a meditação, ela vai acontecer, a gente vai chegar lá, mas tem que fazer esse caminho. E fazer esse caminho implica, inclusive, numa rotina, sabe? Uma rotina de acordar de manhã, de tomar um copo de água morna, de fazer a sua higiene, de higienizar suas cavidades nasais, de raspar a língua, enfim. Aí sentar, fazer uns pranayamas, fazer uma prática antes do dia começar. Aí você ouvir o teu corpo, sentir que tipo de fome eu tô tendo hoje, sabe? Aprender a criar essa sintonia. Isso é também uma forma de meditação e é também resultado de alguém que precisa, pouco a pouco, ir praticando. Concorda, Ricardo? Estou falando muito, né? Às vezes parece que eu engulo um rádio e vou indo embora. Não, imagina. Não, acho maravilhoso, né? Essa bagagem que você traz do yoga, todo esse estudo, essa dedicação, né? E eu acho muito importante o entendimento de tudo isso que você trouxe, que eu quero ressaltar, que não é só praticar meditação, é todo o estilo de vida que está em volta da prática da meditação, da busca, do objetivo que uma pessoa que medita tem, ela vai estar aderindo, né? Que você falou, é cuidar do corpo de uma forma consciente, que é o yoga, é uma atividade que faz você olhar para o seu corpo, sentir cada parte do seu corpo também. Você se preocupar com a sua alimentação, os alimentos, buscar os alimentos que fazem bem para você realmente, né? Que vão estar equilibrando mais a sua saúde, tem essa preocupação. Até com você falou um pouco do que eu ponho para dentro da minha mente, né? O alimento mental, que tipo de impressões mentais eu estou consumindo, né? Tipo, eu tô lá na rede social vendo qualquer coisa aleatória, enchendo minha mente de coisas que não tem importância, ou eu tô estudando um bom livro, eu tô consumindo um conteúdo mais alinhado com os meus propósitos, né? Também essa busca pelo espiritual, né? Ali da crença de cada um, Deus, o universo, como queira chamar, né? Como queira interpretar, mas essa ligação mais profunda, tudo isso está em volta da meditação. E perceber que é um estilo de vida que a pessoa passa a adotar, né, para ela. Não é só uma prática. E eu acho interessante também uma coisa que você falou, quando você traz essa proposta para a pessoa de meditar e ela fala, mais uma coisa para minha cabeça, né, eu já estou cheio, né? É importante entender que às vezes ela não entendeu isso do estilo de vida e ela não, às vezes, por exemplo, não está no momento ainda de questionar o que eu estou fazendo, como que eu estou conduzindo minha vida, né? Porque geralmente a pessoa que ela só age, ela se sente que está o tempo todo atarefada, ela não tem tempo para mais nada. Assim, essa pessoa ela não está sentindo o que é a presença, né? Estar presente, que é o que a gente busca com a meditação. Claro. Então é interessante questionar assim, poxa, eu não consigo nem sentir minha respiração, eu não consigo nem sentir meu corpo. Como que eu tô levando a minha vida, né? Onde que as minhas escolhas, a maneira como eu tô conduzindo, meu estilo de vida o que isso vai provocar a longo prazo, né? São, acho que, questionamentos para se fazer para a gente se estimular a entender a importância, né, de cultivar essa presença de meditação, de cuidar da saúde de forma consciente, né? E tá se empoderando, tá se descobrindo através disso.
trabalhando essas questões, estando consciente, né, que você falou no começo, das nossas dores que a gente carrega, dos nossos desafios internos, emocionais, a bagagem que a gente tem no nosso ego, as nossas crenças, começar a entrar nesse processo de autoconhecimento mesmo. Né? Muito importante. E entender que meditação não é um sacrifício. Você não vai lá para sofrer naquele tempo de meditação. Mas tem que chegar nesse momento de um desabrochar, aonde a meditação só vai acontecer a partir do relaxamento. E o relaxamento só vai acontecer a partir da entrega. Então, eu tenho que criar um centramento com confiança e, ao mesmo tempo, gerar uma entrega. O pessoal está participando bastante aqui, Ricardo. Estão falando aí Olá, estilo de vida, hábitos mente de calma, mente com clareza. Viu? Gostei muito desse comentário. Ai, que bom. Mente calma, é mente clara, com certeza. Teve outra pessoa calma, que... a gente conquista na prática, gente. Tem outra pessoa que falou aqui uma coisa interessante, ó, tudo no seu tempo, encontrar prazer no caminho. Não sei o nome da pessoa, né? Nutri Adriana. É exatamente o que você estava falando, né? Esse se preocupar com uma linha de chegada, né? É muito da nossa mente. Quando a gente entende o que é estar no presente, a gente vai assim, vamos dizer assim, curtir cada etapa do processo. Vai ser um processo gostoso de cada vez mais se descobrindo, né? E aprender a deixar o seu diálogo interno, né? Também alinhado com isso. Poxa, eu tô me descobrindo, eu quero melhorar a minha vida, eu quero ter mais saúde, mais consciência, sabe? Eu quero me espiritualizar, quero ser uma pessoa melhor. E a cada dia eu tô construindo isso, então isso leva a gente a aproveitar o momento, né? Entender que a meditação é muito mais um sentir. Às vezes as pessoas absurdamente falam, meditar é não pensar. Não existe isso. A mente está sempre pensando. O grande pulo do gato é a gente aprender a condicionar, a direcionar esse pensamento. Sabiamente levar o pensamento para um ponto que seja interessante, e aí eu vejo como um dos pontos mais saudáveis, fisicamente, inclusive, energeticamente, mentalmente, emocionalmente, quer dizer, em todos os nossos corpos, até chegar ao corpo espiritual, é efetivamente a respiração. Porque a respiração é aquele portal, né? Tu começa num ato físico, daqui a pouco isso é energético, isso se expande. E quando vai havendo essa atenção na respiração, então eu foco na respiração, e aí vem um pensamento, mas eu não preciso brigar com esse pensamento, porque eu tenho que entender que ele não vai me dominar, ele simplesmente vai passar como uma nuvem passa no céu azul. E aí eu volto a atenção na respiração e passo outro pensamento. Se eu sou uma pessoa muito agitada, que eu tenho hábito com muita ansiedade, esses pensamentos eles vêm nas primeiras experiências. O importante é a gente não desistir, queridos. A gente não desistir. E aí a gente vai indo, e daqui a pouco a gente começa a sentir o quê? Sentir um espaço, porque à medida que a atenção na respiração vai tomando forma, tamanho e estrutura, o que acontece? Um espaço começa a surgir na nossa mente, ou seja, a gente começa a perceber que entre um pensamento e o outro começa a ter um espaço. Começa a ter um espaço maior. Começa a ter um espaço maior. Daqui a pouco, esse espaço entre um pensamento e outro vai gerando dentro da gente o quê? Uma serenidade. Junto com essa serenidade, uma clareza, uma lucidez. Essa clareza e essa lucidez promovem que insights, promovem o que fazem com que essa mente sábia que mora no fundo dentro da gente venha à tona. Por isso é importante a gente entender que meditação não é um lugar para chegar. Não, tu não tem que chegar lá, mas tu tem que, é como descascar uma cebola, acessar isso que já existe, esse estado de liberdade que você, sim, já tem, só não desfruta, porque a tua neurose, a tua ansiedade, o teu medo está muito grande. A tua conexão com N outras coisas. E isso, queridos, é um hábito. Nós somos seres de hábitos. Então, o que hoje, Ricardo e eu viemos fazer aqui com vocês é convidá-los
a mover um pouquinho esse hábito, a experimentar um hábito saudável, ou seja, de sentar e começar a prestar atenção na respiração. Se você não faz asana, se você não caminha, se você está assim com muitas dificuldades, se você passa muito tempo sentado, até no computador, quando você senta e começa a prestar atenção na respiração, começa a acontecer muitas coisas. Começa a doer tudo, coçar tudo, a mente se lembra que deixou o ferro ligado, que tem que pagar a conta, que não sei o quê, que não sei mais o que lá, que tem que atender filho, que tem que atender neto. Então, tudo são movimentos daquilo que eu chamei de a louca que habita dentro da gente. Mas a gente tem que ir respirando. Daqui 5 minutos eu coço. Ah, sim, esse pedaço do meu corpo está dolorido. Claro, tudo bem. Respira na dor. Inspire e faz o ar sair lá naquela região que está doendo. Inspire e faz o ar sair imaginariamente naquela região que está doendo. Daqui a pouco, aquela dor desaparece. Então, assim, são alguns movimentos que a gente pode estar fazendo de amorosidade, de atenção, de conexão com a gente, com o nosso corpo, com a nossa mente, com as nossas emoções e com a nossa vida. Tá bom? Vamos fazer a prática? Vamos lá praticar um Vamos pouquinho, lá. gente? Então tá. Então, procura aí sentar. Primeira coisa, você que está indo na sua casa, tenta ajustar um espaço onde você possa sentar e sentir o quê? Os teus pés apoiados no chão. Se você é uma pessoa que pratica yoga, está sentado numa almofada ou num tapetinho, ótimo, maravilhoso. Se não, sente na sua cadeira onde você está, sentindo o apoio dos pés, bem firmes no chão. E se você está sentado numa cadeira ou num sofá que escora as costas, tenta sair um pouquinho do espaldar da cadeira para que você possa sentir lá nos seus grandes glúteos os isquios, esses dois ossinhos que ficam entre o cóccix. Sentindo esses dois ossinhos, você traz a sua atenção para a coluna. E visualiza a sua coluna vértebra por vértebra. Vai subindo com a sua atenção na coluna, vértebra por vértebra. Move os ombros, desce as escápulas. Então, repousa suas mãos sobre as coxas. Pode deixar as palmas para cima, se você achar melhor. Faz um suave movimento com a cabeça, movendo levemente para um lado, para outro. Se você ainda não fechou, suavemente feche os seus olhos. Os nossos olhos são cortinas da nossa alma. Fechem essas cortinas por um instante. Quando a gente fecha os olhos externamente, a gente abre internamente essa cortina para ver dentro. E agora, então, traz a atenção para a respiração. E nota o fluxo do ar que entra e sai nas cavidades nasais. E pode fazer longas exalações, procurando até soltar o cansaço. Nós estamos no final de um dia. Talvez você tenha trabalhado tanto, corrido tanto. Então, solta completamente o ar, soltando com o ar tudo que está pesando no seu corpo. Faça umas 3 longas exalações. Pode até fazer com que o ar entre pelas cavidades nasais e saia pela sua boca. Sempre fazendo com que a exalação seja maior que a inspiração, para que a liberação do estresse se dê de forma mais espontânea, natural, ampla. Mais uma vez, profundamente soltando o ar. E agora, então, leve a sua atenção lá nos seus pés. Sinta os pés. Note os seus pés. Observe os dedos dos pés. Sinta o tamanho, o formato dos seus dedos dos pés. Sinta a sola dos pés. Note no que os seus pés estão apoiados. Talvez
direto no chão, no tapete, num calçado. Sinta, desfrute das sensações. Vai visitando então os tornozelos, as panturrilhas. Inspire e ao exalar, sinta as suas panturrilhas. Habite nos joelhos. Note essas articulações tão sensíveis e que permitem o movimento das nossas pernas, da nossa vida. Sinta esse poder caminhar através das pernas. Habite então nas coxas. Inspire profundamente, sinta os pés, pernas e coxas. Deseje que eles relaxem, aumentem de tamanho, se soltem aí, experimentem a entrega. Você está num lugar seguro dentro da sua casa. Agora, vai subindo pela coluna, vértebra por vértebra. Lembra que eu falei nos isquios, entre os dois isquios, o cóccix. E a importância de observarmos esse eixo do nosso corpo e da nossa vida, a coluna. A imensidão de fibras nervosas que flui. Aí, nesse conjunto de articulações com tanta sabedoria, se une e flui para nos manter em pé, com a coluna ereta, como se essa nossa coluna fosse um bambu lá na natureza. Sinta essa coluna, vértebra por vértebra. Note então os seus ombros e deseje que os seus ombros estejam abertos, expandidos. E naturalmente, se os ombros estão abertos e expandidos, o peito deve estar mais aberto. Quando o peito está aberto, a gente convida o coração a se abrir. Quando o coração se abre, a gente habita um pouco nesse sentir, nessa sede, nesse aeroporto das nossas emoções, aí no centro do nosso peito, aí do lado direito do nosso coração físico. Inspira e ao exalar, sinta essa região completamente. Desce um pouquinho com a sua atenção, observando o diafragma, esse músculo que divide o tórax e o abdômen. E sinta fazendo uma imensa inspiração, e imaginando o seu abdômen que cresce, aumenta, 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 aumenta de tamanho. Aí continue aumentando a região do tórax e o alto das costas. Por um instante, segure o ar. E aí, no seu tempo, sem ansiedade, você vai soltando esse ar. Sentindo essa casa. Desejando saúde aos seus pulmões, movimento equilibrado ao seu diafragma. Visite os ombros, então. Observe os braços, cotovelos, antebraços, mãos, dedos das mãos. Inspire ao exalar, habite nos ombros, braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos e dedos das mãos. Mais uma vez, agora intensificando a atenção nas mãos, energia nas mãos. Lembrando que as extremidades do corpo possuem uma imensidão de pontos nervosos, que correspondem a uma grande área do nosso cérebro. Inspira e exala, expandindo o tamanho dos dedos das mãos. A sensação que as mãos crescem, aumentam de tamanho. Inspire profundamente mais uma vez, sentindo agora aí a sua nuca, o pescoço. Novamente, um suave movimento no seu pescoço, para um lado e para outro. Procura descer um pouquinho o queixo, para não forçar tanto a sua cervical. E nota como a cabeça está colocada sobre o seu pescoço. Sente o quão pesado é a sua cabeça. E sinta, então, vai entrando nessa região, sentindo a garganta. Engole a saliva. E mais uma vez inspira e ao exalar, sinta a língua.
Observe a língua dentro da boca. Note o tamanho e o formato da sua língua. Sinta os dentes, a arcada dentária. Mais uma vez, inspire e dobre o tamanho da língua dentro da boca. A sensação que a língua aumenta, dobra, preenche a região da boca. Inspire ao exalar. Sinta os seus lábios. Permita esboçar um suave sorriso para você, para a sua vida. Inspire e ao exalar, sinta então os seus olhos, essas janelas da sua alma. Lembrando que os olhos evidenciam o que o coração sente, sempre. Sinta os seus olhos, relaxe as pálpebras. Observe então entre a sua sobrancelha, sinta aí a sua testa e tire da sua testa as preocupações. A sensação é tirar completamente os sinais de preocupação da testa. Como se você passasse uma roupa, passe a sua testa. Deixe-a lisinha, sem preocupações. Relaxe as tensões da testa. Sinta o couro cabeludo. Inspire ao exalar. Habita em todo o corpo, desde os pés até a cabeça. E agora visualiza então o ar entrando nas cavidades nasais, subindo em direção da sua cabeça, descendo pela sua coluna, indo até o cóccix e subindo pela parte anterior do corpo, chegando no seu coração. Até aí você inspirou. Ao exalar, imagina o ar ao sair desde o coração até as cavidades nasais, você visualiza como se abrisse esse espaço do seu coração. É como se o seu coração se abrisse ao mundo, à vida, às experiências. E de novo, inspira, o ar entra, sobe, visitando toda a região da cabeça, descendo pela coluna, vindo pela parte anterior do corpo e chegando no coração. Ao exalar, irradia a partir do coração para todas as células, órgãos e sistemas do seu corpo. Irradia esse prana, irradia essa energia, irradia também os seus melhores desejos de saúde para você, de cura, de paz, de confiança e amor nessa vida. Mais uma vez, inspira, vai subindo, subindo, subindo. Passa pela cabeça, desce pela coluna. Vem pela parte anterior do corpo e chega no coração. E agora, por um instante, apenas observe o ar entrando e saindo nas cavidades nasais. Deixa a respiração acontecer. Observe a respiração. Sinta quando o ar entra, é um convite à continuidade da vida. Quando o ar sai, é a vida que se expande no corpo, na terra, no cosmos. Sinta o ar entrando. Comece a criar essa sincronicidade com o cosmos. O ar entra e quando o ar entra, você está inspirando. Quando você está inspirando, é como se o cosmos estivesse exalando. E quando você exala, o cosmos inspira. Permita essa visualização, essa conexão com esse espaço, com essa ordem que a tudo mantém e a tudo transforma, que comanda a nossa vida,
que habita no nosso universo interno e se expande em todos os seres, em todo o cosmos, permitindo que possamos experimentar um pouco dessa unidade, dessa experiência de unidade. E mais uma vez respirando. Agora visualiza uma linha de energia que vem do centro da Terra e vai entrando aí na sua coluna, pelo cóccix. Essa linha de energia traz para você firmeza, estabilidade, enraizamento. Vai subindo e se expandindo em todo o seu corpo. Visualize uma outra linha de energia que vem do alto do céu, trazendo lucidez, clareza, discernimento. Permita que isso vá entrando aí na sua cabeça, exatamente naquele lugar quando você era bebê, estava aberto. Permita que esse espaço de clareza e lucidez habite, se instale. E agora chegue no seu coração, no centro do peito. E aí, no centro do seu peito, acesse o seu melhor, a sua capacidade de cuidar da sua criança, a sua capacidade de cuidar da sua vida, de ter mais amor, confiança e alegria com tudo na sua vida. Dessa forma. Agora eu convido você a ir sentindo as mãos, os pés. Eu vou contar de 1 a 13. E ao contar 3, você abre os olhos. 1, 2, 3. Olhos abertos, bem despertos, sentindo-se muito, muito, muito bem. Então, pessoal, como é que foi essa experiência? Cadê o meu convidado, Ricardo? Tá aqui. Isso. Aguardando o Ricardo chegar. Gente, como é que foi para vocês aí a experiência? Falem pra gente. Vão registrando aí. Que bom! Daí, Ricardo? Minha internet caiu, mas depois eu voltei e fui seguindo a sua condução. Tava Que aqui bom, meditando. que bom, que bom, Foi querido. maravilhoso. Ai, que Eu acho bom. que, nossa, é tão incrível, né? A sua condução foi maravilhosa mesmo. E é incrível Ai, como a que bom. gente começa a perceber o quanto que tem no nosso corpo para a gente sentir, o quanto que a nossa mente consegue se conectar, né? Tão profundamente com a Terra, Exato, com o cosmos, exato, né? E exato. a É, gente vê que isso se torna real, né? A gente realmente se exatamente. conecta, né? E expande-se. Né? Aham, aham. Incrível. Legal. Ó, aqui a projeto está falando, Projetos Palavra está pedindo todas as semanas. É só ter convidado aí que eu faço, né? Eu gosto de fazer sempre com parceria, viu? Aí vocês se candidatam, vamos fazer uma live aí, vamos fazer uma live, eu divulgo. E a gente vai divulgando o nosso conteúdo, né? Eu acho que isso é muito importante, sabe, gente? O sentido do trabalho é esse, não é a gente ficar, sabe? Mas é você poder espalhar o que a gente acredita, né? Tá, gente? Fico muito feliz, assim, dessa participação, desse feedback tão bonito. E quem quiser mais, gente, olha só, a gente está montando uma vivência no carnaval, né? Nós vamos ter um curso aqui no Instituto Suryananda, quer dizer, no Zoom, cada um através da sua casa,
né? A gente está nesse início dessa experiência, dessa caminhada online para a gente colocar o nosso conteúdo assim. Então, nós vamos fazer essa vivência que eu estou chamando de meditação no carnaval, onde nós vamos nos encontrar no dia 13, 14, 15 e 16, 2 horas, das 17 às 19 horas, onde nós vamos estar explicando, detalhando um pouco mais o processo da meditação. Vamos usar as ferramentas dos chakras, dos mudras, muito do pranayama, né? Dentro dessa caminhada, assim, e vamos especialmente, sabe, Ricardo, usar essas ferramentas que o Zoom oferece de partilhas. Eu acho essas salas partilhadas muito rico, que permite que as pessoas consigam trocar de um jeito mais até íntimo, compreende? Íntimo no sentido de poder abrir o seu coração e falar. Sabe que eu trabalhei muitos anos com jornadas presenciais, né? As pessoas, retiros, assim, as pessoas iam na sexta e ficavam até domingo. Tem aqui próximo da minha cidade um mosteiro maravilhoso para isso. Primeiro eu fazia num seminário, que era um lugar também muito lindo, com muita natureza, e depois a gente encontrou esse mosteiro, que é um lugar, assim, imagina, conduzido por monges, com muitas orações, com uma energia, assim, uma vibração divina lá. E a gente fazia esses trabalhos. Eu sempre tenho por hábito começar os trabalhos numa mesa redonda, onde cada um pode falar um pouquinho de si, abrir o seu coração, já para ir construindo esse treinamento, né? E no final também acontece. Aí agora, no final do ano, eu fiz essa jornada online com os meus alunos, com o pessoal aí, e a gente conseguiu fazer um pouco essa coisa da mesa redonda, né? Porque eu valorizo muito a partilha. Eu acredito muito que a gente tem que abrir o coração, nos tornar um pouco mais vulnerável. Quando a gente fala um pouco, né, daquilo que está aqui dentro, a gente não se dá conta, mas a gente fica muito mais forte, sabe, gente? A gente fica mais humano, eu quero até encerrar essa live, tem algumas coisas ali que eu queria passar para vocês, mas assim, ó, para dizer para vocês, queridos, que a meditação não é para te levar a lugar nenhum, apenas para te deixar você mais humano contigo mesmo. Se você tiver mais humano contigo mesmo, tá tudo certo. Porque daí você vai ser humano com o outro, você vai, sabe? Cuidar mais de você. Tá bom? Olha aí, gente, tem gente falando ali para te falar do Tetra Healing. Fala um pouquinho. Será que dá tempo? Como é que é o limite Olha, das temos dois lives? É de minutinhos uma só, acho que hora? não. Já temos, assim, menos de 2 minutos, mas pode falar um pouquinho, Ricardo. Fala Bom, aí. Theta Healing, falar de forma bem resumida, quando a gente atinge o estado de meditação, tem a técnica de meditação do Theta Healing que leva a gente a ter essa conexão que é a nível do nosso chakra coronário, né? Que na yoga tem esse estudo dos chakras, né? E onde a gente vai se Uhum. conectar com a fonte de tudo que a gente chama no Theta Healing, que dentro da crença de cada um pode ser Deus, pode ser o Criador, pode ser o universo em si. E a gente consegue captar a partir daí, a gente consegue fazer uma leitura no campo de uma pessoa para ter um olhar mais profundo sobre uma questão dela. Então é uma maneira de a gente intencionar, focar com a nossa consciência em meditação, focar algo que a gente quer olhar, que a gente quer adentrar numa questão, em manifestar alguma coisa que a gente quer para a nossa vida, né? E aí a gente consegue, por exemplo, um desafio que a gente tem na vida, uma dificuldade, a gente vai, através dessa leitura intuitiva, vai conseguir olhar no nosso inconsciente o que está ali que a gente não consegue olhar normalmente, né? Nesse estado meditativo a gente Uhum. consegue ampliar e entender o que tem no nosso subconsciente, a nível de crença, a nível da nossa história no passado que está condicionando aquilo. A gente consegue facilmente acessar essas informações Tá e bem. fazer uma limpeza, fazer uma cura dessas informações, né? Dessas Tá. crenças, dessas emoções. Uhum. Ah, É basicamente isso, né? legal. Então tá, queridos, olha só, vou ter que encerrar, senão nós vamos perder a live. A gente quer deixar lá no IGTV, aí quem quiser pode ir lá, né? Um abraço grande a todos, fiquem bem, gratidão por estar aí, gratidão muito especial a ti, Ricardo, viu? Vamos continuar trocando, partilhando aí nessa vida. Um beijo grande a todos. Tchau, tchau. Prazer conhecer você, seu trabalho. Uma ótima Tá noite a todos. bom. Obrigado.